Espiritismo. Muitos dizem que não é uma religião, doutrina, mas dentro de uma estrutura mundial, né? Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa convivência, faz parte da nossa história, então cabe também falar sobre o livro que permeia, que dá, né, a sua manutenção dentro do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, certo? Francês, né? Livro de codificação espírita, e sobre o pseudônimo de Allan Kardec, né? Todos nós conhecemos ou já tivemos contato. Essa obra ela contém os princípios do Espiritismo sobre imortalidade da alma, natureza dos espíritos e as relações dos homens com as leis morais, a vida presente e futura e o porvir da humanidade. Tá? Segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Tá? Lembrando, né, as grandes obras espíritas, ou aquilo que nós gostamos de ler, de pensar, ela é fundamentada por espíritos, tá? Há uma psicografia, certo? Em relação a isso. Bom, é uma das 8 obras fundamentais para o estudo da doutrina espírita, juntamente com, vou dizer aqui, mas nós vamos falar do Livro dos Espíritos, tá? O que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, obras póstumas e revista espírita. Tudo isso compõe a doutrina espírita, mas nós vamos especificar hoje com o Livro dos Espíritos. Bom, ele foi publicado em 1857 em Paris, em forma de perguntas e respostas, à la Platão, tá? Originalmente compreendendo 501 itens. Foi fruto dos estudos de Kardec sobre fenômenos como mesas girantes, psicografia, psicofonia, difundidos por toda a Europa e Estados Unidos em meados do século XIX, porque daí também vem para o Brasil. Tá? Também se firma aqui no Brasil no século XIX e XX. Tá? Vai se firmar aqui no Brasil. Segundo muitos pesquisadores da época, possui uma origem mediúnica. Tá? Foi a primeira de uma série de 5 livros editados pelo pedagogo sobre o mesmo tema. Bom, vários médiuns serviram para essa intervenção, então, né, eles psicografavam essas informações que foram transformadas em livros. Muitos médiuns orientados por Kardec, né, puderam então contribuir para a escritura desses livros. Livro dos Espíritos, qual é a característica? Eu vou comentar aqui rapidamente, né, sobre os capítulos do Livro dos Espíritas, dos Espíritos. Ele tem uma conotação, tá, científica, filosófica, religiosa, doutrinal, tá? Então, assim, é bem profundo, bem rico dentro da sua significância dentro da religião, dentro da doutrina, enfim, tá? Então, temos ali a introdução da doutrina espírita, né? E aí fala sobre Deus, fala sobre os elementos gerais do universo, né? O que é espírito e matéria, que são sempre grandes discussões dentro do mundo filosófico, teológico, psicológico, humano, tá? A criação, a formação dos mundos, dos seres vivos, das raças humanas, princípio vital, né? A vida e a morte, a inteligência e o instinto. É bem interessante esse livro. Fala-se também sobre o mundo espírita e os espíritos, então fala-se sobre perispírito, escala espírita, progressão de espíritos, anjos e demônios, tá? Encarnação, a alma, o materialismo, a finalidade da encarnação, o retorno após a morte, a sua individualidade, a vida eterna, a perturbação espírita, reencarnação, justiça da reencarnação, parentesco, sorte da criação após a morte, semelhanças físicas e morais, tá? Deixa eu ver, vida espírita, espíritos errantes, mundos transitórios, tá? Relações além túmulo, lembranças, comemorações dos mortos. Aí vem a vida corporal, né? A faculdade moral intelectual, a alma, o corpo, aborto, simpatias e antipatias terrenas, infância, esquecimento do passado, várias situações vivenciadas de um espírito reencarnado, o sonho, o sono, a letargia, sonambulismo, êxtase, dupla vista, possessões,
convulsionários, anjos da guarda, pressentimentos. Cara, é muito bom esse livro. Os minerais e as plantas, os animais e o homem, metempsicose, lei natural, o bem e o mal, a divisão da lei natural, a vida contemplativa, a prece, o politeísmo, o sacrifício, a lei do trabalho, né? A necessidade de trabalhar, necessidade do repouso, casamento, celibato, poligamia, enfim, lei da destruição, lei da conservação, lei da sociedade, tem as leis, né? A lei do progresso, marcha para o progresso, civilização, processo de legislação da humanidade, igualdade natural, desigualdade, escravidão, a lei da liberdade. Escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, que é bastante discutido às vezes nos campos de estudos de religião, fatalidade, conhecimento do futuro, justiça do direito natural, virtudes, paixões, egoísmo, o bem e o mal, conhecimento de si mesmo. Gente, sensacional. Os assuntos são só títulos, tá, que eu li agora. Esse todo é o livro dos espíritos. São títulos, mas são títulos de assuntos, de situações que nós vivemos diariamente. E eles trabalham isso na gente, né? Trabalham isso nas pessoas. Eles trabalham isso na humanidade e eles falam isso agora, pós-vida, enfim. Eles falam, né? Eles se estruturam, eles se organizam e eles nos ensinam muita coisa, além, né, do seu grande carro-chefe, posso chamar assim, que é a caridade, né? A caridade, ela se apresenta em todas as casas espíritas, o bom gosto, o bom acolhimento, o bom atendimento e a caridade, além de tudo. Então, esse foi o livro dos espíritos da nossa doutrina espírita do nosso queridíssimo Allan Kardec. Até mais.